Seja bem-vindo a mais um Xcast. Meu nome é Isaac Rodrigues. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve aqui, já deixa o teu like. Não esquece de estar sempre com a gente aqui, interagindo, deixando os teus comentários. A gente quer realmente te conhecer e cada vez mais proporcionar o melhor do conteúdo. E nesse encontro de hoje, eu trouxe uma pessoa que faz parte da nossa equipe aqui na X. E aí hoje nós vamos falar sobre, será que realmente você está fazendo o tráfego pago da forma correta? Tráfego pago, existe ou não existe? Quanto eu devo investir? Como eu devo investir? Como segmentar? Será que você, que é dono de negócio, precisa fazer ou contratar ou terceirizar alguém? E o porquê disso? É isso que nós vamos conversar hoje no nosso Xcast. E se você está assistindo esse podcast e quer saber mais sobre tudo isso, continua com a gente. Solta a vinheta, editor. E hoje no nosso podcast nós estamos com ele, que existe uma história aí que ele foi um dos caras que fez o Tiririca se eleger na campanha lá em São Paulo. Eu quero saber se essa história é verdade mesmo. Hoje nós estamos aqui com ele, Alex Campos. E aí, Alex? Votou mesmo no Tiririca? Voltei. A copy do homem foi forte. A copy do homem era violenta. Violenta. Pior que tá, não fica. Vote no Tiririca, 22-22, né? Então a copy do homem era forte, não tinha como não votar, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E o Alex, ele é um dos nossos responsáveis aqui pelas métricas, pelos resultados, né, da X Performance. É um parceiro, é um cara que chegou aí para somar e tá dando muito certo a nossa parceria. E hoje a gente vai conversar aqui sobre tráfego pago, mito ou verdade, Alex? Ah, muito verdade, né? Hoje nesse mercado não tem como, né? Não tem como ficar sem a gestão de tráfego. Uhum. Porque hoje a concentração das pessoas estão no celular, né? As pessoas hoje estão olhando no celular. Sim. Então não tem como hoje você tá fora do digital, né? Eu vejo muita empresa aí que ainda faz campanha de outdoor. Eu acredito que até dê certo, né? Alguém, tipo assim, o pessoal da publicidade vai falar que não dá certo e tal. Mas o problema é que você não consegue medir, né? Tipo, se eu posso colocar um outdoor brilhando na maior avenida aqui, né? Onde a gente tá aqui, né? Que é a Godofredo, não. A Washington. A Washington Soares. Posso colocar né? Perto da sua casa lá, né? Uhum. Porém, eu mesmo eu não vi. Porque às vezes eu não vou passar ali, então eu não vou ser impactado. Sim. Já a questão da gestão de tráfego, não. A gestão de tráfego você consegue alcançar as pessoas certas e onde você quiser. Se eu quiser fazer a tua empresa mostrar para que ela apareça apenas para uma localidade específica, ou só para mulher, ou só para homem, então eu consigo segmentar isso. Sim, sim. Pessoas que visitaram a localização aqui, eu consigo, né, colocar esse anúncio para ela. Sim. E geralmente quando as empresas elas nos procuram para fazer esse tipo de trabalho, a gente sempre explica que dentro dessa estrutura do tráfego pago, você precisa ser estratégico. Exatamente. Por quê? Porque não é diferente da TV. Quanto mais você paga, mais você aparece. No tráfego é diferente. Não, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Como é que se diferencia hoje nesse universo, né, de investimentos? Porque às vezes a pessoa pode pensar, mas eu sou tão pequeno, né? Eu tenho muitos concorrentes, meus concorrentes eles são grandes, mas eu sou tão pequeno, e como usar o tráfego pago para se destacar nisso, para se diferenciar nisso? Cara, acredito que através das estratégias, né? A estratégia certa, não é o valor investido, às vezes é o mínimo, né? Eu sempre falo para a galera que para você iniciar na gestão de tráfego, começa com o mínimo. Que se tudo der errado, você continua investindo. Comece com pouco e você vai aumentando gradativamente. Por quê? Foi o que você falou, é diferente da TV, que você precisa investir milhões. No tráfego pago, não. No tráfego pago você vai conseguir investir o mínimo e já conseguir aparecer para muitas pessoas. Só que eu acho que não é só a questão de você investir. Existe toda uma estratégia certa, né? Não é só clicar o botão, né? Muitas pessoas eu vejo... A gente já teve clientes, né? Aqui Sim, na agência que
O cara só usava botão impulsionar, sem estratégia nenhuma, tipo, gastou dinheiro e não teve resultado. Não que o botão impulsionar não dê certo, dá certo. Porém, tem que ter uma estratégia, né, validada. E assim, você tem que estar sempre testando. E aqui a gente está sempre testando, Sim. né? Sempre testando. Então a gente conhece várias estratégias que a gente utiliza nos nossos clientes. Então é isso. Começa com pouco, né? Vai aumentando gradativamente. E você consegue. O legal é isso, você consegue medir. Eu consigo saber quantas pessoas visualizaram aquele anúncio, né? Quais foram as idades que as pessoas, né? Das pessoas que têm mais interesse, né? Se é mais homem, se é mais mulher. Então, o tráfego pago realmente ele veio para revolucionar o mercado aí de publicidade, né? Isso já não é de hoje, mas a gente vê ainda, né? Muita gente que tem ainda que não conhece e tal, que precisa estar, nem que seja o mínimo. Eu vejo muito alguns segmentos mesmo que as pessoas não investem. E o cara que está investindo hoje, ele está nadando de braçada no mercado. Sim. Eles, tipo assim, tá voando, né? A diferença, às vezes, Alex, que eu vejo muito aqui no nosso modelo de negócio, e talvez, né, explicar isso aqui pra galera que está assistindo o podcast, porque aqui na X o nosso foco é ajudar negócio físico, empresa física, né, que tem um produto ou serviço ali. Por quê? Porque a gente já validou. Eu lembro quando eu criei essa metodologia na época de 2017, o foco nesse momento, não vou dizer quanto tempo eu trabalho com marketing aqui, né? Mas na época, quando eu comecei, a gente fazia anúncio no Google, né? E na época a gente trabalhava... Hoje é o Google Ads, por conta da inteligência do Google, né? É muito mais voltada para aquilo, às vezes, que a pessoa está pensando ou conversando com alguém. Na época a gente trabalhava com Google AdWords. E aí, dentro da estratégia do Google AdWords, a gente tinha que buscar as palavras-chave. Quais eram as palavras-chave mais pesquisadas? Nesse momento, nessa época, existia um leilão. Eu lembro que a gente tinha uma empresa, que era um dos nossos parceiros na época, que eles trabalhavam com película. E aí, tinha um concorrente dele que ele entrou no game do leilão, que tinha uma palavra-chave, que essa palavra-chave, na hora que a gente ativava as campanhas, era muita ligação. E o louco do Google é que você, aqui no Brasil já tem, né? E a gente tem cliente fora, a gente sabe que fora... Sim. Já tem um botão de ligação para o Facebook e para o Instagram, que no Brasil ainda não. Mas no Google, o que deixa às vezes o cliente pirado é o telefone tocando. Exatamente. E aí a gente fez uma estratégia na época que a gente descobriu o horário. Qual era o horário que as pessoas mais buscavam aquela palavra-chave. E aí o empresário até teve uma época que ele falou assim, cara, vamos pegar aqui esse valor que a gente investe no Google e vamos focar só nesse tipo de palavra-chave. Eu vou pegar, em vez de pagar, na época a gente estava pagando, que já era muito caro, a gente estava pagando acho que 3, 4 reais por clique. Por clique. Aí quando a gente entrou lá no painel, a gente descobriu que o concorrente estava pagando 7 por clique. Ele estava ganhando. Aí o concorrente estava ganhando, né? Porque existia muito disso antigamente. Aí a gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai testar essa palavra-chave de noite. A gente vai testar essa palavra-chave, a gente vai continuar com o mesmo budget de investimento, só que a gente vai para a noite. Aí conversei com a galera que trabalhava comigo, né? Eu ficava mais na parte de otimização da campanha, eu sempre fui mais dessa parte da estratégia do negócio. E aí falei com o meu, na época não tinha nem gestor de tráfego, né? Era o analista de marketing, era a pessoa que trabalhava dentro da agência focada nas diretrizes de anúncio do Google. E aí a gente pegou e direcionou as nossas campanhas para 18 às 22 horas. E a gente continuou com o mesmo budget de investimento. E a gente conseguiu ter o mesmo resultado que eu talvez estivesse tendo investindo 7. Né? E aí, eu tô falando isso porque casa com aquilo que tu falou, né? Não é só o investimento. Não é só o investimento. Tem a questão da estratégia, você entender, né? Pode ser que nesse caso aí o concorrente ele tava gastando a verba dele ali durante o dia, aí como vocês entravam após, né? Então, hoje dentro do tráfego dá para você fazer realmente isso.
Essa questão do leilão aí, se você entender, né, quais são as palavras-chave. E hoje assim, né, hoje tem tudo isso, essas ferramentas, tudo gratuito, né? O próprio Google entrega tudo isso para nós, né, de diversas formas que você consegue saber, né, quais são as palavras-chave mais usadas, mais buscadas. Então, hoje o marketing digital está super a favor assim do empresário que realmente quer despontar no mercado, Isso. né? Inclusive, tu falando aí de sites, né? Na época a gente usava muito um site chamado Answer the Public. Sim, a gente usa até hoje. Existe até hoje, né? Eu uso Esse muito ele. site, na época, quando a gente fazia os nossos trabalhos, os clientes sempre chegavam, né? E perguntavam, poxa, quero investir em anúncio, mas eu não sei quais são as palavras-chave. E aí eu falei, ó, o Google, a internet, ela é um ambiente onde nós conseguimos entender o que está nos bastidores. Por que a internet é muito mais poderosa do que uma rádio, do que a TV? Nada contra, né, quem trabalha com isso. Com certeza. Mas por que nós somos... complemento. Né? Mas por que nós somos mais apurados nos resultados? Porque a gente tem diretrizes de dados desses clientes, desses possíveis clientes que estão aí na internet. Exatamente. Por que você acha que esse podcast pingou para você aí no YouTube? Porque você esteve pesquisando sobre o assunto nos últimos dias. Exatamente. É tudo questão de estratégia. É tudo né? uma questão de algoritmo. O algoritmo, ele sabe o que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas estão procurando para comprar. Então, quando eu trouxe essa metodologia para dentro da XCare, para dentro da X Performance, em 2017, eu validei essa estrutura de comercial, de marketing, de produção de conteúdo, de estudo de persona, para uma multinacional. Quando eu estava dentro dessa multinacional, a gente tinha um budget de R$10 mil para investir por semana em anúncio. É um budget considerado. Sim, dependendo do tamanho da empresa. Dependendo do tamanho, o ticket do produto era R$597. É um bom investimento. Né? É um bom investimento. E a nossa meta era vender 100 por semana. E aí, qual foi quando foi que nasceu essa nossa metodologia, né? A metodologia da X Performance? Foi quando, em uma reunião, é até engraçado contar essa história, porque tem pessoas que fogem dos problemas. Né? Tem um problema para resolver, a pessoa foge. Só que são nos problemas que aparecem as oportunidades, que aparecem as novas soluções. Né? E aí eu lembro que eu estava nessa empresa, eu era consultor dessa empresa. Foi depois dessa reunião que eu pedi uma oportunidade para me tornar gerente de todas as outras marcas. A gente estava na reunião e aí ele tinha me convidado, que fulano de tal me indicou, você não sei o que e tudo mais, vamos lá nessa reunião, eu quero que só você esteja lá nessa mesa comigo. Aí essa empresa, a agência foi lá, mostrou, cara, um relatório incrível, mas tinham muitos números. Muitos números. E aí, assim, a gente que trabalha com isso sabe que você só precisa ser como dono de empresa. Você não precisa entender como que faz o tráfego. Você precisa entender quais são os indicadores que você precisa cobrar. Exatamente. Então, ele apareceu com muitos dados para o dono da empresa. E eu entendi tudo, porém eu falei, cara, não precisa trazer tudo isso. Não precisa trazer esse leque de informação para ele. Ele só precisa trazer 4 coisas. Quantas pessoas estão sendo alcançadas, quais os conteúdos que estão mais sendo vistos, quem está clicando e se está comprando, não está comprando e como é que estão as ações de remarketing. Pronto, são esses 6 indicadores que a gente precisa analisar. E no final, qual é o CAC de tudo isso, né? Qual o custo de aquisição de cada cliente. E a nossa plataforma era dentro do Shopify. Então, o cliente ele recebia a notificação na hora que o produto era vendido, que caía a venda. E aí ele trouxe todas essas informações e eu fiz a seguinte pergunta, que fez com que realmente o game mudasse. E eu sempre gostei muito de documentar as coisas, né? Sempre quando tem uma reunião, alguma coisa, eu escrevo aqui no meu bloco de notas ou então no meu caderno de capa preta. Aí eu perguntei para ele, cara, quem é a persona do nosso produto? Ele não sabia. Aí que tá, que faltou a estratégia, né? Não adianta nada você fazer e não saber quem que é o seu cliente, né?
Exatamente. Mas ele estava jogando no jogo do termômetro do Google. O Google Do dizia, achismo. né? O Google Do dizia achismo. para onde é que tinha mais pessoas pesquisando aquelas palavras-chave e ele apontava. Porém, a copy não estava adaptada à necessidade daquele público. É como se eu pego um outdoor e colocasse, é como se eu pegasse essa caneca e colocasse ela na tua frente. Tu pode simplesmente dizer, não, eu não quero. Exatamente. Mas se eu criar uma necessidade para essa caneca, talvez você olhe para ela com outros olhos. É o tal do criar o desejo, né? E com o tráfego pago você consegue fazer isso de diversas formas. E foi aí que o Facebook criou muito destaque. Mas quem começou tudo isso foi o Google. Eu lembro que a primeira campanha que a gente fez de YouTube foi em 2018. Já foi bem pra cá, bem recente, né? E aí, quando a gente fez essa campanha de tráfego, a gente usou uma técnica que até aquele nosso amigo lá fala muito, né? A técnica da aterrissagem, que a gente conhecia por outro termo, né? Sim. E aí a gente usou uma estrutura muito simples, muito redondinha, era um anúncio de 30 segundos só, onde a promessa do produto estava nos primeiros 3 segundos do vídeo. E aí a gente começou... A gente já aprendia, né? Só que com o avanço da informação, né, que tem muita gente aí se perguntando como fazer isso hoje, quem está muito em alta? Quem é o hype do momento hoje? É o Instagram. Sim. É o Instagram. E quais são, assim, Alex, aí também para tu compartilhar um pouco do teu know-how, quais são as estratégias, né, que mais tem dado certo hoje nas tuas ações de Instagram? Então, é tudo um conjunto, né? Eu sempre falo que não adianta você só fazer Instagram, né? Você entender realmente o público, foi o que você acabou de falar. Porque tem o público um pouco mais, vamos dizer assim, uma idade um pouco mais avançada, eles estão mais no Facebook e tal. E a galera um pouco mais jovem está no Instagram. Então vai depender muito de questão do público mesmo, né? Você entender quem é o seu público. E uma não mata a outra, né? Você tem que estar sempre fazendo nas duas e entendendo aonde está, né? E fazer em conjunto com o Google. Porque o Google, ele é uma plataforma onde a pessoa já tem uma intenção. Ela Sim. está buscando por algo. Então, assim, hoje a empresa que ela não está no Google, ela tá com a porta dela, vamos dizer, meio que fechada ou tá fadada à falência, cara, de verdade. Eu penso muito isso. Sim. Até mesmo hoje mesmo um amigo meu, gestor de tráfego, mandou um anúncio das Casas Bahia. Acho que foi em Campo Grande, né? Chamando as pessoas para a loja. Então você vê um grande player do mercado, né? Já fazendo isso. Como eu já recebi, né, anúncios de várias empresas gigantescas aí as pessoas ficam naquela, se os grandes estão fazendo, por que eu não vou fazer? Né? Então, mas voltando no assunto que você falou em questão de estratégia, como eu falei, vai depender muito do público, mas o que a gente tem feito assim muito para a questão de Instagram é realmente tentar entender o algoritmo, tentar entender ali o público, né? E trazer ele ali, porque vai ajudando o algoritmo, né? Fazendo uma parte de engajamento e tal. Mas sempre trabalhando muito na parte do criativo, né? Sim. O criativo de forma estratégica, né? Não é o post bonitinho, não é o feed bonitinho que vai vender, né? Existe toda uma estratégia por trás para que você atraia as pessoas certas. Com isso, você impacte elas novamente, né? A gente usa muito a parte do remarketing, né? Que quando E a pessoa... o que é o remarketing, né? Porque tem gente que talvez não conheça. O remarketing nada mais é que você, né? Quando a pessoa entra ali no teu Facebook, no teu Instagram, ou até mesmo no teu site, existe um código, né? Que nós chamamos de pixel, né? Não precisa explicar. O pixel é como se fosse um espião, né? É um espião. Então, quando a pessoa entra, que ela está navegando na internet, e ela entra no teu site, ela entra no teu Instagram, ela entra no teu Facebook, ela vai ser traqueada. Então, a gente vai entender que ela entrou ali dentro. E a gente consegue criar públicos de pessoas
que fizeram isso, né? Pessoas que entraram no teu site, pessoas que engajaram com o teu Facebook, pessoas que engajaram com o teu Instagram, e a gente consegue impactar novamente essas pessoas, né? Talvez com uma oferta diferente, né? Mais direcionada, talvez com um desconto, ou até mesmo, eu acredito que você, telespectador, já tenha visto, você entrou numa página, logo em seguida a pessoa falando assim, ei, você entrou aqui na minha página, não, por algum motivo você não comprou, né? Então esse é um anúncio de remarketing, né? Muito bom, muito bom. Hoje a gente faz muito isso também no AdSense, né? Dentro do YouTube. Sim, também. Por quê? Porque esse entendimento do público, ele é de fundamental importância para trabalhar a conversão. E também a marca precisa entender que existem tipos de campanha. Sim, exatamente. Por exemplo, existe campanha que o empresário vai fazer para ele ser visto. Para ele ser visto para o potencial cliente dele. E aonde é que mora o suicídio? É quando o empresário ele faz o anúncio com foco em vender. Porque precisa vender, claro, óbvio, a gente sabe disso, a gente trabalha com isso, a gente se move nisso todos os dias. Porém, existem tipos de produtos que eles precisam ser construído valor nele. Fazer o brand, né, da marca, né? Fazer com que as pessoas conheçam de fato a tua marca. Porque vamos supor, querendo ou não, o cliente ele só vai comprar, assim, porque ninguém gosta de vender, né? As pessoas não gostam de comprar, elas adoram comprar, mas não gostam que as pessoas vendam para ela. Sim. Né? Então, assim, até foi legal você ter falado isso. Por isso que a gente sempre usa as duas ferramentas. Que é, complementando o que eu falei do Google, que é muita intenção, o Facebook e Instagram é mais criar desejo. Né? Então, uma ferramenta complementa a outra. Né? Você criar o desejo da pessoa ali, talvez no Facebook e no Instagram, e depois reimpactar ela, talvez através do Facebook, do Google, que vai ser a hora que ela vai buscar, né, pelo aquele produto e tal. Então, às vezes você criou o desejo da pessoa ali, né, na tua marca ali, às vezes você, né, faz uma campanha de visualização de vídeo, né, para que aquela pessoa conheça, crie um desejo. E na hora que ela for buscar por aquele, talvez aquela palavra-chave, por aquele produto, você esteja preparado para que ele te ache no Google, né? Muito bom, muito bom. E se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de dar o like nesse vídeo, deixar seus comentários. E se você tem um negócio físico, já aproveita também para deixar suas dúvidas aqui, que a gente quer muito produzir conteúdo que esteja voltado para você. E continuando aqui com o nosso assunto, né, com um dos nossos gestores de tráfego, Alex Campos. Alex, e falando tanto que a gente falou muito de estratégia aqui, né? A gente falou bastante de estratégia e tal. Mas falando de estratégia, o que é essa famosa estratégia, né, que todo mundo fala? Pois é, a estratégia ela vai começar da seguinte forma: entender quem que é o público. Acho que é a premissa aí para que você comece uma estratégia, é realmente você entender quem é o seu público-alvo, né? Você definir realmente, né? Entender quais que são as dores dele, né? O que ele quer, quais são as redes sociais que eles mais acessam, né? Entender todo o comportamento, né, desse público, né? O que eles estão fazendo. E em cima disso, você trabalhar não só um tipo de campanha, né? Hoje, até como você disse, existe vários tipos de campanha. Então, vai depender também toda a parte de qual que é o ticket do produto, né? Qual é o produto. Então, é realmente fazer um estudo, tanto do empresário, né? Do produto ou serviço que ele vende, e quem que é esse público, né? Entender realmente, fazer uma listagem aí, né? A gente tem algumas planilhas aqui que a gente utiliza, né? Algumas perguntas chaves que a gente faz para que a gente possa entender de fato quem que é esse público, né? Entender, né, entender o produto. Em cima disso, criar campanhas direcionadas, né? Como a gente falou, existem vários tipos de campanha.
Uma campanha hoje que é muito utilizada para negócios locais, né? Que é as empresas, são as campanhas de WhatsApp, né? As campanhas de WhatsApp. Mas não adianta nada você fazer uma campanha de WhatsApp, encher o seu WhatsApp de lead e não ter um comercial treinado, uma pessoa qualificada para que você receba esses leads, né? Então a estratégia é tudo isso, né? Desde você conhecer o público, conhecer o produto de forma certa e também você entender, você fazer um atendimento bem feito. Sim. Eu acho que a parte do atendimento bem feito pelo time o time comercial, né? Quem vai receber esses leads, seja uma página de venda ou seja o vendedor que vai falar por WhatsApp. Eu vejo muito, né? Hoje, como eu passo muito tempo vendo anúncios de outras pessoas para entender esses comportamentos. Sim. Então, às vezes, eu até me faço como cliente para ver essa empresa, para ver como que eu entro no funil dela toda para entender. Sim. E até às vezes eu recebi anúncios de coisas que eu queria comprar e fui falar com a pessoa. Essa pessoa me respondeu 2 dias depois. É aquela que a gente estava vendo. Exatamente. Na terça-feira. O cara me respondeu 2 dias depois, não falou nada com nada e falou comigo como se eu fosse o inimigo dele. Né? Tipo assim, me tratou de uma forma, né? E eu vejo muito isso, né? Sim. Porque muitas das vezes, dependendo do segmento, quem está atendendo nada contra, né? Às vezes realmente não é a responsabilidade dela, né? Eu vejo muito, principalmente em consultórios, né? A recepcionista recebendo os leads do doutor, né? É o papel dela? Talvez não seria o papel dela. Às vezes teria que ter uma pessoa específica. Vai depender do grau também, de escala que essa pessoa... Né? Do volume, né, de escala que essa pessoa tá. Ou às vezes fazer até um incentivo para essa pessoa. Porque às vezes a pessoa ela se sente assim, não é minha função mesmo, então eu vou atender de qualquer forma. Sim. Eu ganhar, tipo assim, o doutor vendendo ou não, eu vou ganhar da mesma forma. Existe Sim. muito disso, né? Sim. Mas às vezes falta o quê? Às vezes falta um treinamento para essa pessoa, né? Às vezes essa recepcionista tem um treinamento específico, né? Tem um treinamento específico, né? De como atender esse cliente, né? De como recepcionar ele. Porque hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Então, se uma pessoa está procurando por algo, é porque ela quer comprar. Existe muito curioso, mas eu falo que assim, é bom ter curioso. Por quê? Se o cara tá curioso é porque ele quer comprar. Sim. É diferente daquela pessoa... Inconscientemente, né? Que Exatamente. Começa no inconsciente. Exatamente. Né? Se a pessoa teve o interesse, né, já teve um gatilho que ela quer comprar aquilo. Sim. Pode ser que não seja o momento da compra. Mas se você tem se você recebe esse lead de uma forma correta, né? Realmente tratando ele, né, como cliente já, pode ser que ele não compre agora. Mas na hora que ele tomar a decisão de compra... Né? Pode ser, porque depende muito do produto. Tem produto, né? Até mesmo, você sabe, eu tenho um segmento aqui que eu atuo, né? Que é do ramo de construção. Uhum. E muitos leads vêm na etapa de fundação da residência. Só que o cara só vai comprar esse produto daqui 6 meses, daqui 8 meses. Já teve casos do cliente comprar só daqui 1 ano. E aí é onde entra o remarketing, de você continuar impactando essas Sim. pessoas, né? Mas sempre estar lembrando o cliente. Exatamente, porque quem não é lembrado não é visto, né? Quem não é visto quem não é visto lembrado. Não é lembrado, exato. E eu pego aqui a tua fala do público, né? Eu sempre gosto de trazer um entendimento na hora que a gente está dando treinamento nas empresas, explicando, desenvolvendo time de marketing, Alex, que existem 2 níveis de mentalidade na hora da decisão da compra, que o empresário ele precisa estar sempre atento a isso. O primeiro nível é o nível de desejo. Eu desejo comprar um tal produto. Esse desejo, muitas das vezes, ele não está conectado com uma necessidade. A pessoa não está necessitando daquele produto, ela só está desejando. Sim. E aí, dentro dessa camada, dessa esfera de desejo, existe a história dos gatilhos mentais.
como estruturar e como fazer com que essa pessoa saia do nível desejo e ou vá para o nível da necessidade ou vá para o nível de realmente eu quero comprar porque eu estou precisando. Isaac, qual a diferença entre a necessidade e o desejo? O desejo é um pensamento. A necessidade é a ausência de algo. Sim. Né? Então, quando eu desperto nessa pessoa através de um criativo, através de um texto, através de um vídeo, através de uma imagem, eu faço com que a pessoa entenda a dor. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, né? Tem muita gente que fala, produza conteúdo de venda, faça isso, faça aquilo, faça... Ah, mas tem que produzir conteúdo de valor. Gente, o empresário ele não quer saber o que é conteúdo de valor. O cliente ele não quer saber o que é conteúdo de valor. O empresário ele quer vender. O empresário ele quer vender e o cliente quer suprir um desejo. Só que entre esse desejo e essa compra existe um abismo. Sim. Existe um abismo. E é aí aonde entra a estratégia do entendimento desse público. Porque o empresário, às vezes, ele contrata a agência, ele contrata o profissional de tráfego, ele contrata o profissional para fazer lá o design, né, os vídeos, as fotos, faz um material maravilhoso, mas ele não converte. Por que ele não converte? Porque aquilo está na camada do desejo. Ele não entendeu qual que é a dor, né? Ele não entendeu qual que é a dor do cliente. Ainda não ativou a necessidade no cliente. Exatamente. Então aquilo para o cliente tá bonito. Uau, tá incrível, né? Por exemplo, essa semana eu estava fazendo um trabalho com um comercial aqui da empresa de prospecção e a gente entrou numa conta para ver os clientes dessa empresa de treinamento. Quando a gente entrou, a gente percebeu que as pessoas elas estavam produzindo reels, né, nas empresas, dançando e tal e tudo mais. Aí eu fiz a pergunta para ela, né? Até Cris, o nome dela, Cris, o que tu acha que tá faltando aí, conhecendo a nossa metodologia? Ela tá faltando isso. Aí a gente foi e eu mostrei para ela um outro cliente nosso. Olha a diferença do engajamento desse cliente que está fazendo isso com essa dancinha e desse cliente que está fazendo a dancinha sem essa estratégia. Mas por quê? Porque aqui na dancinha desse cliente estava sem estratégia, ele estava no viral. Tinha muitos views, poucos likes, poucos comentários e nenhuma pergunta de como comprar. Lá no nosso cliente tinha os comentários, né, de risada, mas tinha muitos conteúdos. Qual o valor? Como comprar? Parcela em 2 vezes? Parcela em 6 vezes? Por quê? Porque o copy, a estrutura persuasiva daquele conteúdo, estava alinhada a uma necessidade. Aí, dentro dessa necessidade, cabe o empresário desenvolver isso no Trends, por exemplo, no Reels. É o mesmo conteúdo, porém de forma estratégia. Feito de forma estratégia, né? Focado na necessidade do cliente. Porque assim, hoje tudo é funil, né? Tudo é funil. Existe 3 camadas do funil, né? A pessoa que ela não sabe que ela tem uma necessidade, ela nem conhece o teu produto, então nós chamamos de topo de funil. Então ela tá aqui, ela não sabe que você existe, ela não sabe que precisa disso, né? Sim. Aí tem o meio do funil, que é o quê? São as pessoas que ela sabe do seu produto, porém ela fica procrastinando. Ela fala assim, não preciso disso agora, né? Porém, se você está usando um remarketing impactando, vai chegar a hora que ela vai estar no fundo do funil. Que são as pessoas que estão... Ela quer o teu produto e ela vai comprar o teu produto, né? Ela já está decidida. Geralmente, esse público, ele já é um público selecionado e ele vai para o Google buscar a tua empresa, o teu produto, o teu serviço. E se você não está lá, ela vai comprar do teu concorrente, porque o teu concorrente se posicionou lá e de forma correta. E é até importante, né, esse processo de decisão nos lançamentos a gente chama isso de topumofu. Você já ouviu falar dessa expressão? Mas é uma expressão que a gente usa sobre o funil de consciência, que é isso que você falou. E aí dentro desse processo de decisão de compra, muitas empresas elas se perdem, porque às vezes ela tem um Instagram que vende produto, mas ela não tem uma loja dentro do Instagram que facilite esse processo de compra. Né? Hoje, por exemplo, a gente fez um teste num cliente nosso você consegue colocar hoje aquela figurinha da reação. Sim. Né? E aí, qual foi o teste que a gente fez? A gente colocou a reação dentro do Reels, no meio da dancinha, e as pessoas que reagiam
a figurinha, o meu comercial ia lá e plum, prospectava. Por quê? A dancinha estava fazendo CTA. Estava focado no CTA, que é a captação de contato. Porque se a pessoa produz hoje Reels por dancinha, ela está produzindo conteúdo pro ego dela. Para buscar número, visualização. E o que paga a conta no final do mês é a conversão. É a conversão. Então, status por status não gera conversão. E aí é que tem muita gente patinando hoje. Por quê? Porque você pode sim ter visualização e ter conversão. Exatamente. Né? Eu vejo muitas pessoas, né, focando assim, não que você não precise ter um feed bonito, né, um Instagram bonito ali e tal. É importante, mas está totalmente fora do algoritmo hoje. Exatamente. Não é isso que vai vender. Né? Realmente, se você está fazendo isso, precisa rever. É importante? É importante, mas está numa outra etapa do teu marketing, que nós chamamos de brand, né? Que é para fortalecer, né, a marca. Para fortalecer a tua marca. Mas não é o brand que vai vender, porque geralmente quem tem brand, o cara já está vendendo bastante, Sim. Ele já é conhecido. Ele está posicionando a marca. Ele já está, exatamente. Então, assim, você precisa primeiro fazer o quê? A parada da atração, né? Você atrair as pessoas certas, por isso que a gente falou, a gente precisa entender, né, quem é o público-alvo e se conectar, falar de uma forma que ele entenda, né, o que você quer dizer para ele e ele criar o desejo e comprar o teu produto, buscar pelo teu produto, entender e realmente fazer a conversão. Um erro que eu vejo muito, Isaac, que é a galera investe muito na parte do tráfego. Eu já peguei muitas pessoas dessa forma. E o cara tem uma landing page, né, tem um site lá totalmente arcaico, de uma forma totalmente assim, sem muita informação, o cara fica... Na hora que o cara cai lá dentro, ele se sente dentro de um labirinto. E realmente aí ele sai, né? Então, não adianta nada você fazer o tráfego, né? Mandar as pessoas para um lugar ruim, né? Até a parábola da semente, né? Sim. Se você jogar a semente nas pedras, ela não vai fertilizar, né? Sim. Então, assim, você precisa realmente cuidar dessa parte também, né? Acho que é um ponto muito importante. O tráfego é uma engrenagem, né? E uma coisa que eu vejo muitas pessoas, né? Às vezes elas até se frustram, falando assim, o tráfego, não tô fazendo gestão de tráfego, tô investindo tantos aqui, eu não tô tendo conversão, não tô vendendo. Mas assim, o tráfego ele não é venda, o tráfego ele é um caminho apenas, né? Sim. Ele vai potencializar aquilo que já está dando certo, às vezes no offline. Sim. Né? Então, importante. Às vezes, se você não tem um produto tão legal, né? Se você não tem um atendimento tão legal, não importa o dinheiro que você for pôr em tráfego, não vai fazer milagre, né? Então, realmente é um processo, né? É tudo um... Cada engrenagem tem que estar bem ajustada, né? E uma delas é para onde a gente vai mandar esse tráfego, né? Igual você falou do Instagram, questão de estratégia. Não adianta nada você fazer tráfego para o seu Instagram, para que seu Instagram cresça, né? Mandando pessoas visitantes para lá, porém chegar lá não tem nada de valor para essa pessoa. Sim. Não tem um botão, às vezes, eu já vi muito, às vezes não tem um botão que manda pro WhatsApp, não tem o endereço, não tem o telefone. Então, assim, são pequenos detalhes que se você ajustar no seu negócio aí pode dar muito bom e aumentar demais a conversão. Uma delas é deixar arrumado aonde você vai receber esse tráfego. Muito bom, muito bom. Isso aí que tu tá falando faz parte dentro da metodologia da X, né? Que é a parte de planejamento, estratégia e produção. O planejamento está totalmente conectado com a necessidade do cliente. Por exemplo, o primeiro ponto que a gente vai fazer é entender quem é o cliente que compraria esse produto. Sim. E a frase que eu gosto sempre de trabalhar é: se apaixone pelo cliente e esqueça o produto. Porque quem vem do mercado varejista é muito amarrado, é muito preso ao produto. Só que o produto, sem uma necessidade, ele é só um produto. Exatamente. Mas um produto com uma necessidade, o marketing vai gerar valor nesse produto.
E é por isso que, por exemplo, né? Por que uma loja muito arrumada dentro de um shopping vende até mais do que uma loja que está desarrumada? Que não tem uma vitrine bacana, que não tem umas cores alinhadas ao produto. Como, por exemplo, ontem eu estava tomando café com um cliente no final da tarde, e aí a gente estava olhando para exatamente esse exemplo. A gente estava tomando café lá no Companhagem e tinha lançado um café na outra esquina do shopping. E lá estava bem mais lotado que o Companhagem. E a gente começou a conversar, olha a diferença. Aqui a gente está no centro do shopping, do maior shopping de Fortaleza. Ali do outro lado tem outro café, que lançou agora recentemente. Porém, lá está muito mais lotado do que aqui. Sendo que Companhagem tem história, tem tempo, mas o que está acontecendo? Porque lá tinha mais cores, porque lá as cadeiras eram diferentes, porque lá eu passei em frente, tinha cheiro, porque lá tinha degustação. A gente passou, perguntou, a moça abordou a gente. Então, facilmente uma empresa dessa que se preocupa com a experiência do cliente, ela vai se destacar. Porque o produto, se ele não tem uma inovação para o cliente, ele acaba virando a commodity. Né? E nós brasileiros, nós crescemos o nosso PIB, a nossa renda per capita, dentro de produtos commodity. Dentro do feijão, do arroz, do trigo, da soja, né? Sim. Que a terra produz. E a gente acabou crescendo toda a nossa economia a nível mundo dentro de produtos como esse. Então, os grandes empresários que fundamentaram a cultura de venda do Brasil vieram desse mercado. Os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, eles vieram dentro dessa estrutura de venda. Quando vem hoje a tecnologia, o foco é cliente. Por que a Apple vende até mais do que talvez, né? Eu não tenho esse dado aqui, mas com certeza sim. Um público executivo, ele vende mais iPhone do que um Samsung. Por quê? Porque a Apple se adaptou ao usuário. E tem mais pessoas que se adaptam mais rápido a um iPhone do que uma outra marca. Foi legal você ter comentado disso. Agora eu não lembro a matéria que eu estava vendo. Que realmente a Apple parece até doideira, né? Mas ela não ganha dinheiro com o iPhone. Não. Ela não ganha dinheiro com o iPhone, né? Realmente são com outros produtos. E que eu vejo muitos empresários não se preocupam com isso, né? Às vezes ele fica se preocupado apenas de vender um produto dele, como ele tem vários outros produtos. E se você foca no cliente, né, o cliente vai comprar esse produto, porém ele vai voltar para comprar outros e outros e outros. E vai acontecer que nem a Apple, né? As pessoas dormem na fila, né, para comprar um novo Apple, mas por quê? Por conta do desejo, né, que a marca cria, né? A marca ela cria um desejo assim enorme, né? Vende status, né? Realmente é igual Starbucks, né? Starbucks não vende café. E tu falou aí da Apple, né? Eu acho que eu vi essa matéria, não sei se foi uma notícia ou foi alguma. Eu não lembro também o que foi, mas é algo parecido, algo assim. Eu acompanho, né, um colunista há muitos anos do New York Times, e dentro dessa matéria ele estava falando a arrecadação líquida do negócio da Apple. E ele estava apontando que o Apple TV é o produto, é como se fosse o nosso produto de entrada. A barreira mais baixa. O front-end, né? É o front-end. A barreira mais baixa, porém a retenção e a recorrência, que a recorrência vai gerar a previsibilidade do modelo de negócio dele, né? Sustenta o ecossistema inteiro. E o iPhone, ele acaba que ele não é ele até é um front-end, porque a pessoa é mais fácil comprar um aparelho celular do que um Apple TV. Sim. Né? Mas ele não dá a previsibilidade que um Apple TV dá. É o LTV, né? Exatamente. Ele não vai dar. O iPhone, ele vai ter ali aquele pagamento, né? Vai pagar tudo mais, vai vender o produto, tem o líquido dele. Mas quem vai estar todo mês ali pagando é o Apple TV. Exatamente. Né? Então, é dentro dessas propostas de modelo de negócio que as empresas precisam estar antenadas. Porque não é o produto que você vende, é o cliente que você retém.
Exatamente. Então, assim, e eu vejo também, Isaac, que a maioria dos clientes, dos empresários não pensam realmente no LTV, né? Tipo, ele vende só uma vez e esquece desse cliente e não trata esse cliente, né? Não cria uma experiência. E muitas vezes até cliente que vem falar para mim, quanto que eu vou investir em tráfego, né? Acho que esse é um ponto bem legal. O pessoal sempre pergunta. Uma das primeiras perguntas, né, que os empresários faz é quanto que eu tenho que investir, né? E essa não é a pergunta. A pergunta é quanto você está disposto a pagar por esse cliente? Boa. Né? Não importa, porque depende tudo do quê? Se você paga R$100 nesse cliente, porém esse cliente ele vai comprar para você o ano todo, quanto que R$100 foi muito barato. Sim. Então eu vejo muitas pessoas preocupadas no custo por lead, né? Para quem não sabe o que é o custo por lead, é o quanto que você paga para a aquisição desse cliente chegar até você e você fazer uma venda dele, né? Então eu vejo as pessoas muito preocupadas assim, né? Qual o custo por lead? Então isso é muito relativo, porque se você tem um produto, vai morrer ali, né? Exatamente. E as pessoas... E assim, eu vejo também as pessoas muito preocupadas assim, mas o meu negócio, não sei o que tem, não dá certo. Cara, aí onde que a X entra, né, também aí, para poder você criar essas estratégias, não? Você não ter só um produto, né? Você ter um plano de negócio, né? Você ter uma escada de valor para que você possa... E isso é aplicado em qualquer negócio, né? Desde do microempresário ao grande empresário, né? Dá para aplicar esse tipo de estratégia em qualquer tipo de negócio, né? Sim. E dentro do Lifetime Develop, né, que é o tempo de vida desse cliente, que é um contato hoje, eu preciso entender aonde está o gap desse cliente. Por exemplo, no processo de lançamento, quando esse lead ele entra dentro da base, a gente manda um e-mail para ele para perguntar qual é a dor dele, qual é a necessidade dele, o que fez ele preencher, como ele vai usar, como ele vai desenvolver, para quem ele vai usar o produto. É para ajudar a família? É para ajudar na hora de fazer tal coisa? Dependendo do produto, a gente adapta as perguntas. Mas por que é importante a gente trabalhar com isso? Você sabe? Porque a gente vai criar um criativo. Quando eu for criar um criativo, quando eu for criar um anúncio, um vídeo, né, o criativo, só para explicar para as pessoas, né, um criativo, ele vai ser um vídeo, ele pode ser uma imagem, ele pode ser um texto. Ele vai ter carrossel tem sido bastante usado. Que algumas pessoas conhecem como álbum, né? Sim. Lá no Instagram também. E dentro dessa estrutura de aquisição, de lead, do contato, é importante o cliente usar esse contato para entender o porquê que ele entrou. O porquê que ele está ali. Eu até tenho realmente se preocupar, né, com o cliente, né? Entender o cliente, Sim. Né? Tem um podcast que eu gravei que eu falo até assim, se você não tem como fazer um formulário, se você não conhece essa tecnologia, é simples. Quando o cliente chegar lá no balcão, ou quando o cliente finalizar a compra, pergunta para ele duas coisas. Por que você comprou esse produto? E você vai usar como esse produto? Pronto. O que ele responder já é o suficiente. Dentro da nossa metodologia de mentoria para negócio, a gente fala exatamente como você transformar isso em um vídeo, né, em um post. Porque a partir daí, não é aí quando você falou, né, não é o valor, o dinheiro, quanto eu vou investir, é o entendimento do público. Aquela mesma dor, aquele mesmo problema desse seu cliente pode ser o mesmo problema, a mesma dor de mais 1000 clientes. E às vezes você pegando R$10, R$50, R$100 e dizendo assim, Facebook, Instagram, pega esse vídeo aqui e coloca para essas pessoas. Talvez você triplique as suas vendas num princípio simples. Por quê? Porque você criou algo adaptado à necessidade do teu possível cliente. Ele vai entender. É o gatilho da identificação, né? Exatamente. O Alex está usando um celular que eu quero usar. Ele tem resultado usando isso e é algo que eu quero um dia aprender a fazer.
né? Por que tem muito empresário que está se identificando com a gente? Porque a gente está no game. Exatamente. A gente erra, a gente acerta, a gente testa, né? A gente está no game. Tem muita gente que fala muito de tráfego, de estratégia, de marketing e tudo mais, mas não está no game. E se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like, deixar os teus comentários. E se você sabe que realmente, de fato, precisa de tráfego pago para o teu negócio, nosso link está aqui na bio, entre em contato, fala com os nossos consultores, a gente está aí para te ajudar. E aí, para finalizar o nosso bate-papo de hoje aqui com o Alex Campos, ele que é gestor de tráfego, que está aqui dentro da nossa equipe, ajudando e desenvolvendo cada vez mais novas empresas. Alex, agora você tá aí com todas as câmeras do mundo. Imagina comigo, fiz errado, fiz o pitch errado. Mas imagina que agora a gente fechou o ano, estamos indo agora fazer uma viagem e de repente um repórter te para na rua. Esse repórter olha para você e pergunta assim: Alex, que resposta você daria para todos os empresários do mundo? Todos eles agora estão olhando para você através dessa câmera aqui. Que mensagem você daria para esses empresários que não conhecem o mundo do tráfego pago? Você é empresário, amigo aí. Não, brincadeira. Cara, se você não tá dentro, né, se você não tá fazendo, nem que seja o básico, né? Está ali no Google fazendo ali, mostrando a tua empresa, você pode ter certeza, o seu concorrente vai estar fazendo, né? Mesmo que seja de forma amadora, né? Eu vejo muitos amadores fazendo, mas Sim. O amadorismo, mesmo assim, ele tá na frente do cara que não tá fazendo. Sim. Então, assim, corre, né? Corre, faz alguma coisa, né? Se posiciona, porque o mercado, cada dia que passa, tá mais... vai repelir os amadores, né? Muito bom. Os amadores, né? Os amadores, eles vão ficar para trás. O mercado, ele, vamos dizer assim, tá subindo a régua, né? Tá subindo a régua cada dia mais. E se você não se posicionar, se você não fizer algo de forma correta, de forma estratégica, a tendência a falir é muito grande, né? Sim. Então, Concordo, assim, total. se você é empresário, você não tem um posicionamento na internet, né? Você que tem uma empresa de porte físico, né? Um negócio físico. Sim. E não está posicionado na internet, o seu negócio tende a falir. Infelizmente, essa é a grande realidade, né? Então, assim, busque o quanto antes, né? Uma forma de você se posicionar, né? E aparecer, né? Criar estratégias de marketing de forma efetiva. Como eu disse, não é o post bonitinho, não é a dancinha do TikTok que vai fazer seu negócio vender. Existe todo um background, existe toda uma estratégia por trás, né? Sim. E assim, a gente está preparado aí para poder te ajudar, com certeza. Muito bom. A posicionar o seu negócio e alavancar cada vez mais e fazer a conversão, né? Que é o que todo mundo quer, aumentar a conversão aí, aumentar o faturamento. Muito bom. E o lucro, né? Muito bom, muito bom. E esse foi mais um Xcast com o Alex Campos. Nosso gestor de tráfego aí, arrepiou aí no papo. Se você é novo, gostou desse conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio do Xcast. Tchau!